Brasília, hoje tem um convidado especial. Estou aqui ao lado de Jair Bolsonaro. Tudo bem, deputado? Boa tarde. Tudo bem, obrigado pela oportunidade. E nós acreditamos no Brasil. Estou à tua disposição. A gente tem que acreditar, não podemos perder a esperança, Não. Apesar dos pesares, né, deputado? Apesar desse escândalo aí, inacreditável até, né? A que ponto chegou. Confesso que algumas coisas até nem sabia que acontecia, mas em grande parte sim. Mas nós precisávamos passar por essa situação. Realmente abrir a barriga do paciente, né? E ver o que está podre lá dentro. O senhor acompanhou desde finalzinho de 2014, no início de 2015, naquela primeira grande manifestação nacional, que foi dia 15 de março de 2015, até a última que veio culminar com o impeachment da presidente Dilma Rousseff. O senhor acompanhou no Brasil inteiro, ora em Brasília, ora em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros estados, participando daqueles movimentos. O povo foi para a rua. Foi para a rua e fez valer o seu direito. O povo foi para a rua, poucos parlamentares foram para a rua, deixa bem claro isso daí. Em Brasília aqui foi excepcional aqui o movimento. Tive em São Paulo também, no Rio. Tive em Fortaleza também, um desses movimentos, andando o Brasil todo. E essa participação do povo é que, no meu entender, que deu combustível para a Lava Jato prosseguir. E acho agora que a equipe Lava Jato está precisando de mais um combustível, porque medidas aqui dentro estão sendo tomadas, como, por exemplo, querer criminalizar o abuso de autoridade de uma forma diferente a como nós pensamos. Isso aí é endereço certo, né? Eles estão querendo calar a boca do juiz Sérgio Moro. Ele é a equipe dele, né? E não haver mais investigação para mais nada. Como, por exemplo, hoje não existe mais CPI. Hoje não. Desde que o PT chegou ao governo, as CPIs que tiveram aqui foram para apurar aí briga de marido e mulher. Okay? Agora querem também numa nova reforma política, né? Botar a lista fechada, que é para botar na frente aqueles que estão citados na Lava Jato, porque estando na frente da lista, garante a reeleição dele. E ao garantir a reeleição, ele continua com foro privilegiado, que é quase uma garantia de que será prescrito, no mínimo, esse processo no Supremo Tribunal Federal. Eu tinha até colocado na pauta aqui a questão da reforma política, mas, deputado, a gente nota, quando eu toquei no assunto das manifestações, né, você participou, inclusive, de uma manifestação aqui em Brasília, que foi coordenada por um dos movimentos nossos aqui, que foi o Movimento Limpa Brasil. Então, aqui em Brasília, Movimento Limpa Brasil, Vem Pra Rua, Brasil Livre, né, Revoltados Online, enfim, os movimentos nacionais. São Paulo foi da mesma forma, no Rio de Janeiro foi da mesma forma. Do outro lado, a gente percebe que a esquerda mantém alguns grupos, algumas instituições, que eles se auto-intitulam movimentos sociais, né, e que são financiados com dinheiro público. CUT, MST, UNE, né, o Foro de São Paulo, que eles estão trabalhando e tentando a todo custo colocar em prática. Eu desconfio também que vem dinheiro de Cuba para cá. Lá no passado também via de Cuba, que entrava via União Soviética para financiar. Esses mesmos que estão presos hoje, quando jovens no passado, tentaram impor aqui uma ditadura do proletariado aqui. Qual o dinheiro via Cuba? Que o Brasil mantém um acordo com Cuba, conhecido como Mais Médicos, e nós mandamos por ano 1 bilhão e 300 milhões de reais para a ditadura cubana. Eu aceito o médico cubano aqui, desde que, obviamente, ele faça o teste de revalida, como qualquer outro estrangeiro que quiser trabalhar aqui tinha que fazer isso daqui. Também o salário fosse integralmente dele e ele pudesse trazer a família para cá. Você vê, essa esquerdalha que está aí fala tanto em direitos humanos, mas você pega uma médica cubana aqui, que é um ser humano, tá aqui, eu tenho pena deles, muitos deles que estão aqui, pergunta, onde está seus filhos? 10, 20% do salário só? Recebe 2 mil e poucos reais, o restante vai lá para a ditadura cubana. Aí pergunta onde estão seus 2, 3, 4 filhos. Às vezes 3, 4, 5, 6 anos, todos em Cuba, refém. Que se ela conseguir trazer o filho para cá, o temor da ditadura cubana é que ele deserte, vá para Miami, né, vá para os Estados Unidos. Então, essa grana que a gente manda para lá, pode, eu tenho minhas dúvidas, mas é possível que uma parte desse dinheiro volte para cá para continuar financiando aqui a sobrevivência da esquerda no Brasil. Difícil a gente ver que quando eles ficam doentes, vão para o Albert Einstein, lá em São Paulo, né? Nada de mais médico, né? Na verdade, eles vão para o Sírio-Libanês. Eu lembro que o Lula, né, ainda no governo,
falou que o Obama deveria copiar o nosso SUS lá. Agora, quando ele teve um problema logo depois, ele não foi para o SUS, ele foi para o Sírio-Libanês, em São Paulo. Assim como eles nunca foram atendidos por nenhum médico cubano. Eles dizem que são os melhores do mundo, mas nós não conhecemos nenhum médico cubano que tratou de Lula, Dilma, Genuíno, Dirceu. Aliás, o Genuíno não estava doente? Ele não tinha que sair da Papuda porque poderia correr risco de morte. Né? Se ficasse na Papuda, podia morrer. Ele saiu da Papuda e depois... Acho que ele está em domiciliar no momento, né? E mas agora, sarou, né? Deve ter sarado, né? A cadeia ali, ele pediu água, pediu arrego ali, tá ok? Agora, o Genuíno é um elemento que prejudicou em muito a democracia e as Forças Armadas no Brasil, quando ele foi uma pessoa aqui que mais trabalhou pela criação daquela mentirosa comissão chamada Comissão Nacional da Verdade, que serviu para enxovalhar as Forças Armadas e, em parte, também as nossas polícias militares. A gente fala do Genuíno, a gente lembra daquela turma lá do Mensalão, né? E, aliás, o Mensalão que o Marcos Valério aí recebeu mais uma pena, né? De 18 anos, já tinha 37, 40 anos, agora... A tendência é o Marcos Valério não sabe. Mas vai fazer, será que ele faz uma delação premiada? Eu fico preocupado, às vezes... Ainda cabe no caso dele? Cabe, né? Cabe, Por que o MP não aceita, não entrou em negociação uma delação do Marcos Valério? Não consigo entender por que isso daí. Como, por exemplo, né? Nós temos alguns delatores por aí, como da OAS, o Léo Pinheiro, que foi suspenso, agora voltou-se a negociar. Por quê? Nós temos que abrir. O Léo Pinheiro vai entrar na questão da Engevix, onde está o grosso dos deputados do PT que receberam dinheiro, alguns de forma indevida, né? E outras em forma de propinas legais. Quer dizer, essas delações da Odebrecht, então, para o PT, ainda tem a Engevix, que é mais comprometedora. É isso, deputado? Tem a OAS, entre tantas outras empreiteiras. E daí vai pegar no atacado a bancada do PT. Ela será dizimada aqui. Como, por exemplo, pegou-se agora a Maria do Rosário. E ela alegando, né, que a propina, em parte, né, foi para fazer negócios de direitos humanos dentro do estado mais pobre do Brasil, que é o Maranhão. Ou seja, Maria do Rosário, o que é isso, né? Desviar recurso público em nome dos direitos humanos. A melhor coisa que ela poderia fazer favorável aos direitos humanos é não se corromper. É interessante quando a gente vê a Maria do Rosário, a Vanessa Graziotin, a Grace Hoffmann defendendo bandeiras, não é? Mas só com interesses deles lá. Porque quando é verdadeiramente uma bandeira nacional que envolve a população, aí eles bradam e falam que, né, quer cortar a palavra do deputado ou do senador e vira uma confusão danada, né, Jair? Agora, né, com a exposição dos 77 delatores da Odebrecht... 78. 78, mais o Marcelão. Com os vídeos, isso vem por terra. Que às vezes 3, 4 delatores citam... Eu vou falar sobre delações premiadas da Odebrecht agora, mas eu queria te fazer aqui uma permissão. Olha quem está chegando aqui. Olha quem está chegando aqui. O programa SOS Brasília registra a visita aqui no gabinete... Né, nessa conversa com... Há quanto tempo eu conheço o Fraga? Alberto Fraga. 35 anos. Pois é, rapaz. Nós éramos tenente, ele da Polícia Militar, óbvio, né? Eu do Exército. Você era capitão. Já era capitão? Não. Já era capitão, não. Não, capitão era tenente. Depois, saí em dezembro. E nós cursamos a Escola de Educação Física do Exército. E fomos colegas, companheiros lá na SFX, né? E depois viemos nos encontrar aqui em Brasília. Boa tarde, deputado. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você, especialmente com o Bolsonaro, que nós estamos aí há muito tempo, juntos e conhecidos já há muito tempo. Agora a conversa, nós vamos falar sobre as delações, né? Muita gente envolvida aqui no Congresso Nacional, deputado Jair Bolsonaro. Você vê pelos vídeos que se comprava praticamente tudo, e não é de agora, se compravam leis aqui. Não é apenas medida provisória, né? Quando você compra uma quantidade de parlamentares e você compra o silêncio deles, né? Por omissão, muita coisa que não presta é aprovado aqui também. Isso não é de agora. Nós temos que lutar pela independência do legislativo. Senão, nós configuraremos uma ditadura. A ditadura é um homem só que legisla, faz tudo. É que o PT
vinha fazendo. E Deus é brasileiro. Graças a Deus apareceu isso daí e nós temos esperança de, sem querer criticar o atual Congresso, mas ter um futuro Congresso muito melhor do que nós temos hoje. Caixa 2 é o dinheiro não contabilizado. Agora, fazer campanha na rua sem apoio também fica difícil. Agora, é preciso que aquele dinheiro que você busca faça parte da sua prestação de contas. Não é isso? Tem 3 tipos de empresário: o honesto, o bandido e o chantageado. Tá? Isso tudo é utilizado. Eu nunca aceitei dinheiro de empresa nenhuma. Sem querer dizer com isso que todos são bandidos. Tem empresário que é honesto. Quer ajudar. Quer ajudar, tendo visto você defender uma causa que lhe é grata. Isso é como existe, basicamente, muito nos Estados Unidos. Você doa para aquele partido, por exemplo, é contra o aborto, ou é a favor da manutenção do armamento, tá, ok? Aquele partido, o republicano, tem uma política diferente no tocante à entrada de imigrantes. Aí a doação é para o partido, não para o candidato. É para o partido, mas o negócio lá é organizado. Até porque quando acontece um episódio parecido com esse, não acontece no mundo nenhum, não, só aqui no Brasil. Quando aparece algo que suspeita de corrupção, a punição é pesada, não interessa quem seja, e não existe essa história de foro privilegiado também. Então, é uma coisa diferente daqui. Eu espero que a gente amadureça e muito, né, por ocasião das eleições de 2018, porque a gente não aguenta mais continuar convivendo ou sobrevivendo nesse tal estado de coisa onde vale tudo. Essa é a sua visão, Fraga? Sem sombra de dúvida, eu acho que eu concordo com o Bolsonaro. Nós temos que ter um modelo de política que possa nos propiciar uma campanha limpa. Agora, eu tenho algumas restrições com relação aos financiamentos. Tem gente que é contra o financiamento privado. Eu já sou contra o financiamento público, porque o dinheiro que vai vir da campanha certamente vai ser retirado de hospitais, da escola, da educação. Então, nós temos que pensar numa forma. Tem o fundo partidário que já não é suficiente. Pega... Não é suficiente. Mas é muito dinheiro, não é não? Bom, ontem à noite eu tive uma reunião com alguns deputados do Democratas exatamente para saber qual o tamanho do fundo partidário. Até mesmo porque se recebe anualmente, tem que fazer caixa para poder, na época de campanha, fazer uma distribuição equânime, né? Também não adianta só... Porque Bolsonaro, com o estilo dele, eu com o meu, certamente dentro dos partidos, nós somos rejeitados por aquele grupo que fica sempre comandando as questões. Então, é verdade, o fundo partidário, ele teria que ser pelo fundo partidário, mas nós temos que saber, então, qual o volume que vai ser distribuído, porque aqui para nós, né, Ricardo, uma campanha não é barata. Eu fico, às vezes, triste quando alguém diz, Bolsonaro, que deve acontecer com você já sofreu essa acusação, dizem que nós somos bancados pela indústria bélica. Eu recebi uma doação... Você tinha até um apelido aí, né? Era até os ternos do Fraga. As pessoas olhavam para ver se não tinha Taurus patrocinando. E olha só, a maior doação que eu recebi da Taurus foi R$80 mil. Uma campanha de deputado federal não custa R$80 mil. E alguém dizer que eu sou bancado pela Taurus, chega a ser até infantilidade, né? Então, nós sabemos que a coisa precisa melhorar, a reforma política precisa avançar. 2018, tem que ter pessoas com coragem de fazer, e aqui, se Deus quiser, Bolsonaro vai dar trabalho, e quem sabe, né? Quem sabe a gente não tenha um perfil totalmente diferenciado na política brasileira. E os jovens, aí, os universitários, né? As pessoas que têm essa responsabilidade, já a partir dos 16 anos, de ir lá, cravar o voto, de ter a sua opinião, né, própria. É o destino do país, é você que vai decidir. E a gente tem visto que muitos jovens estão aí falando em Bolsonaro, hein? Olha uma informação bacana aqui. O Paraná Pesquisas acabou de fazer uma pesquisa em Minas Gerais. E no extrato de 16 a 24 anos, eu estou em primeiro lugar com 30%. É a juventude, olha a juventude. Fraga, essa mídia aqui, que é de graça, vai decidir as eleições, quer seja para deputado federal, governador ou presidente o ano que vem. Plenamente, mas não corre o risco deles tirarem do ar, não? Porque lá na época das manifestações, tentaram tirar. Facebook, o WhatsApp... Você poderia pegar um juiz mal intencionado ou de esquerda que tem,
E como já aconteceu... Já aconteceu, Fraga. Enquanto ele tem de vista que ele alegar simplesmente que certas informações não foram fornecidas pelo WhatsApp e tirar do ar. 2, 3, 4, 5 dias. Agora o PT ia tirar isso do ar. Não foi à toa que eles criaram o Marco Civil da internet. E permitia, tinha 2 artigos, permitia regulamentações por decreto. E no decreto você bota o que você bem entender. E depois você corra atrás de ações na justiça ou para modificar o decreto, para derrubar o decreto do governo aqui nessa casa, você não ia conseguir. E eles queriam, basicamente, Fraga, você deve estar lembrado aqui, inventando a figura do crime de ódio. Eu chamei o Fraga de gordo. Ô, seu gordo! Aí é ódio, é crime de ódio. Eu vou ser punido por causa disso aqui. Então, eles iam ter basicamente, equipes, né? Entrando tudo quanto é Facebook e nessas mídias nossas. Na verdade, eles queriam ter o controle penal, né? Exatamente. E começar a punir de forma indiscriminada quem usasse esse tipo de mídia para magro, careca, gordo, não sei o quê. Aparelhando, inclusive, as instituições que a gente tem muito respeito, mas o Supremo Tribunal Federal, por exemplo... Vou falar um caso simples aqui. Claro, Ministério Público Federal. Quem era vice do Janot? Ela, Vieco. Petista, amiga de Mãe do Rosário, que inclusive foi pego há pouco tempo atrás, agitando uma bandeirinha lá em Portugal, fora Temer. Depois ela perdeu essa situação de vice, né? A outra agora é a senhora Duprá. Tá? A senhora Duprá é outra, é a mesma coisa. Inclusive agora, a Mãe do Rosário protocolou uma ação minha dizendo que eu fui racista, né? Porque eu falei que tinha um cidadão afrodescendente gordo pesando aí 8 arrobas. Ok? O cara dizia que era meu amigo. Eu brinquei com o cara. Pô, cara, você tá pesando 8 arroba aí, você não serve pra quase nada. Brincadeira nossa que a gente faz o tempo todo. E repeti isso numa palestra, né? E o pessoal da Mãe do Rosário achou que isso aí já é racismo, ofendeu a comunidade negra, aquela história toda. E protocolou ação. E caiu na mão de quem? Da senhora Duprá, que é coleguinha da senhora... o nome dela ela é coleguinha da Maria do Rosário. Então, se ela que vai dar o parecer, com toda certeza, né, vai acabar encaminhando para o Supremo Tribunal Federal. Isso aí. Aparelhamento do Estado. Né? É o que eu acabei de falar, o aparelhamento, que era uma das táticas, né, do governo passado. Lembrei o nome dela. 13 anos. Débora Duprá. Débora Duprá. Já é conhecida. Ela está com essa questão do sem partido, escola sem partido. Ela deu umas declarações ultimamente aí, muito polêmicas. Se fosse você, Bolsonaro, você estava no pau da goiaba. Você sabe o que ela falou aqui na Câmara? Nós temos gravado e filmado aqui. Que você, pai, você, mãe, você não tem domínio sobre o seu filho. Quem vai educar e dizer que seu filho, inclusive vai ser homem ou vai ser mulher no futuro, independente de ter nascido com uma pepeca ou com um pipiu, vai ser a escola, vai ser a ideologia de gênero. Essa é a senhora Duprá, que agora está na mesa dela um processo para decidir se eu sou racista ou não. Lá na minha casa não funciona isso, não. Na sua também não, né, Fraga? Na minha não. Fraga, essas delações do Marcelo Odebrecht, do próprio Emílio, né, Odebrecht, dizendo que conheceu Lula lá nos idos de 80, nas manifestações dos sindicatos, ele precisava de um representante para defender os empresários, e aí buscaram lá o Lula naquela época, e ele até assumiu agora, recentemente, o Emílio Odebrecht, dizendo que o Lula é cria dele. Ele assumiu isso. Ele é um grande... Olha, deixa eu falar. Bolsonaro, eu vi uma é até pesada, mas eu vi, essas redes sociais são fantásticas. Eu vi uma que botaram o Lula de peruca, uma peruca meia colorida, e colocou assim, dizendo que Lula sempre disse ser a mãe dos pobres, mas descobriu-se que ele é a prostituta dos ricos. Porque o cara que era bancado praticamente pelo Emílio, né, o Odebrecht, que conhece muito bem a vida pregressa dele. Esse cara foi o maior enganador que esse país já conheceu. Enganou o povo brasileiro e ainda, infelizmente, como ainda existem pessoas que, né, não conseguem tirar isso da cabeça. Então, outra coisa que me entristece profundamente é você ver uma empresa que roubou o país, quase 10 bilhões, e agora os caras estão pousando, e aí a mídia tem um pouco de culpa nisso, ali são os delatores, são bandidos. O mesmo cara que corrompe tem a mesma pena do que recebe. Por isso que a corrupção ela é ativa e passiva. Então esses delatores... Parece até, viu, Fraga, desculpe cortar, mas parece que a Odebrecht só funcionava
Departamento de corrupção. Fazia alguma obra essa tal de Odebrecht? E você vê o poder desses caras. O poder, às vezes, Bolsonaro, você falou uma coisa aí que é verdade, a gente vota as coisas aqui e não sabia o que tinha por trás daquilo tudo. Quer dizer, eram uns caras, a maior quadrilha, meu amigo. Você está falando das medidas provisórias, alguma coisa? Que às vezes chega ali, o partido faz a sua indicação, os líderes, né? E aí o baixo clero, todo mundo vai votando, né? Vai votando sem saber, na verdade, o que é que está por trás daquilo ali. Isso realmente a gente é um sistema que precisa ser mudado. Por isso que toda vez que eu entro no plenário correndo, eu tenho que saber o que é que está sendo votado. Tem colegas nossos que, infelizmente, votam olhando para o painel, pela indicação ou pela orientação do partido. O parlamentar tem a obrigação de saber o que é que está votando, para que ele forme o seu juízo de valor e, assim, ele possa dar o seu voto. Então, eu acho que é uma contribuição às delações. Agora, povo brasileiro, pode ter certeza que disso tudo que está aí, eu não acredito na condenação de nem 30% do que está aí. Vai depender do Fachin, né? Como dependemos... Mas o Fachin encaminhou. O Fachin encaminhou até por uma surpresa, porque o falecido, o Teoriza Vasquez, estava dando seguimento. Mas, Ricardo, e o Fachin... Bolsonaro, as pessoas, a minha esposa que fala, mas que coisa, que cara de pau, as respostas são as mesmas, né? E aqui eu quero dizer claramente, é diferente você receber uma doação e você declarar oficialmente daquele que recebeu 200 e só declara 20. Caixa 2, cometeu o crime. Mas aquele que recebeu os 200 e declarou os 200, sinceramente... Eu posso falar porque não tenho nenhum envolvimento nisso, mas eu acho que não há crime nessa situação. Mas, enquanto isso, o cara vai ficar sangrando aí no mínimo 8 anos, porque a imprensa não vai perdoar. Nem a imprensa e nem o povo. Essas listas não vão morrer nunca. Eu também acho que não acaba nunca. Também acho que não acaba nunca. E se bobear alguma... Até porque sai essa lista, às vezes, o esquecimento um pouquinho, vem uma outra. Temos várias listas para aparecer por aí.